Graça e paz. No livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, meu amado. Olha só, duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Você efetivamente obedece e honra seus pais? O apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. A nossa sociedade ela tem perdido muitos valores de família, por exemplo. Muita coisa tem sido deixada de lado, muita coisa tem deixado de ser feita devido a não honrar os pais, a não obedecer aos pais. O versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha só, você obedecer aos seus pais, meu amado, é justo perante o Senhor. É impossível ser um jovem fiel, um jovem abençoado e cheio do Espírito Santo sem obedecer aos pais. Então você precisa rever os conceitos da sua vida. Você tem obedecido realmente aos vossos pais? O versículo 2 diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar atenção não apenas na obediência, mas no amor, respeito e cuidado pelos pais. Você tem cuidado dos seus pais? Você tem honrado os seus pais? Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Então você tem honrado a Deus? Você tem sido justo perante o Senhor? A desonra aos pais era um pecado que nos tempos antigos era punido com morte. Honrar pai e mãe traz benefícios para a sua vida, meu amado, como por exemplo, prosperidade, longevidade. Um filho obediente livra-se de grandes desgostos, livra-se de grandes tragédias na sua vida. Precisamos ouvir aos pais. Quantos desastres, quantos casamentos, perdas, lágrimas e mortes não teriam acontecido se os filhos escutassem os pais? Um exemplo de Sansão: ele foi orientado a sua mãe a não se envolver com uma mulher que não era do seu povo. E o que ele fez? Ele desobedeceu e isso teve consequências. Ter cuidado com as seduções. Você precisa ter cuidado com as seduções na sua vida, meu amado. Por exemplo, drogas, sexo, namoro, abandono da igreja e amigos. Tem lugar que o crente não deve estar. Tem pessoas que o crente não deve estar perto. Traga para perto de você e fique perto daquelas pessoas que fazem bem à sua vida. Olhe bem aonde você vai. Olhe bem o que você anda fazendo, porque o nosso Deus, Ele vê tudo. Não tem como nos esconder da face do Senhor. O Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece. Filhos, a palavra nos ensina que devemos obedecer aos pais em tudo, porque isto agrada a Deus. Então, nós temos que agradar o nosso Senhor, meu amado. Olha o que diz o versículo 3: Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muitos jovens hoje em dia morrem cedo, com 13, 14, 15, 16, 17 anos. Sabe por quê? Porque não honram aos seus pais. Sabe por quê? Não obedecem aos pais como a palavra do Senhor nos manda. Querem ser jovens rebeldes, querem ser vida louca, mas a vida louca muitas vezes dura pouco, né? Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Então não existe outro caminho para a sua família ser regenerada, para você ser abençoado,
para você agradar a Deus e ser justo perante de Deus, sem você estar aos pés de Jesus de Nazaré. A paternidade é vinda de Deus, meu amado. Os pais devem cuidar dos filhos como Jesus cuida de nós. Olha a sua responsabilidade aí. Você precisa cuidar de seus filhos como Jesus cuida de nós. Olha o que diz o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa bem séria. O excesso ou a ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. Cada criança é uma pessoa diferente e precisa ser respeitada nas suas individualidades. Os pais podem provocar a ira nos filhos, sabe quando, meu amado? Por excesso de proteção. Você tem que proteger o seu filho na medida certa. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. O sal, ele tempera. Então, qual o ensinamento que a gente tira disso? Nós temos que ser na medida certa. Se eu colocar sal demais na comida, vou estragar. Se eu colocar sal de menos, a comida fica insossa. Então nós precisamos ser o sal na medida certa. E isso também tem a ver com a proteção. Muitos pais protegem demais e o seu filho não cresce como ser humano. Outra coisa é por favoritismo. Você não pode ter favoritismo entre seus filhos. Isso machuca, isso dói, isso gera traumas, e isso vai ser carregado para o resto da vida. Por desestímulos não consegue agradar aos pais. Tem pais que desestimulam os seus filhos. Não, você tem que criar o seu filho nos caminhos do Senhor, na palavra, com amor, como Jesus cuida de nós. E você tem que estimular os seus filhos. Você não pode desestimulá-lo, falar que ele não vai ser nada. Não amaldiçoe seu filho não, meu amado. Diga palavras de bênçãos. Filhos são herança do Senhor, são um presente que Deus nos deu. E os pais provocam também a ira nos seus filhos, sabe quando? Por não reconhecer a diferença entre os filhos. Se você olhar para a sua mão, os seus dedos não são iguais, não é isso? Isso também são seus filhos, são nossos filhos. E nós temos que reconhecer e respeitar as diferenças entre eles. Eles não são iguais, então nós precisamos estimulá-los. Nós não podemos ter favoritismo, nós não podemos proteger demais, mas nós temos que reconhecer também a diferença entre eles. Sabe uma outra coisa que provoca a ira nos filhos? A falta de diálogo. Nós temos que conversar com os nossos filhos. Não é só você impor, não, é você escutar. Na presença de Deus, o pai não é mais importante do que o filho não é mais importante do que o pai, ou a mãe é mais importante do que o marido. Não, nós somos todos iguais, cada um com as suas funções diante de Deus. Então, converse com seu filho, seja amigo dos seus filhos. Não tenha vergonha de conversar determinados assuntos com ele. Ele precisa confiar em você, ele precisa ter o seu apoio e saber que em meio às dificuldades ou às indecisões da sua vida, ele tem alguém em que se apoiar. Sabe quando que os pais provocam ainda no filho? Por meio de palavras ásperas ou agressão física. Nós não devemos agredir os nossos filhos. Nós temos que corrigir na palavra. Eu vou falar sobre isso. Então, olha só, não use palavras ásperas, use o amor com o seu filho. Seja temperante, seja na medida certa, mas seja um homem de verdade, meu amado. Seja uma mãe de verdade. Outro motivo que cria a ira nos filhos, por falta de consistência na vida e na disciplina. Os pais são espelhos do filho. Se você tem uma vida desregrada, se você tem uma vida torta, se você tem uma vida de mentiras, o seu filho é seu espelho. Então, quando você for cobrar o respeito, a obediência, você vai ter dificuldade mesmo. Então, você precisa colocar a sua vida diante de Deus, meu amado. Você precisa estar aos pés de Jesus de Nazaré. Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos.
Então nós temos que cuidar da vida física dele. O que é isso? Nós temos que alimentá-los, nós temos que dar roupas, nós temos que cuidar da educação dentro da medida, dentro da disponibilidade e de capacidade e da vida emocional dos seus filhos. Então você não pode oprimir o seu filho. Você não pode deixá-lo em uma prisão existencial, não. Você tem que ser amigo, você tem que conversar com seu filho. Davi, ele não fazia isso com Absalão. Ele tinha amor ao seu primogênito, que era Amnon, e olha o que deu, né? Amnon acabou estuprando a própria irmã e foi morto por Absalão, e depois Absalão quis tomar o trono de Davi. Isso tudo é devido ao pecado e à falta de diálogo também. A palavra criar significa nutrir e alimentar. Nutrir e alimentar física e espiritualmente. Então você deve nutrir o seu filho, você deve cuidar do seu filho da parte física dele, da parte emocional e também da parte espiritual, que é a mais importante. Aquela mãe que ora, aquela mãe que está aos pés do Senhor, aquele pai que ora, aquele pai que é o sacerdote do lar, que tem amor pela sua família, que ama sua esposa, que ama os seus filhos, ele é abençoado. Então nós precisamos nutrir os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de segurança, meu amado, mas eles precisam, sabe de quê? De limite. Eles precisam de amor e de encorajamento. Então você precisa dar limite ao seu filho, mas você precisa dar amor e encorajamento. Encoraje o seu filho, diga para ele: meu filho, você é capaz, você vai conseguir, seja forte, não desista, porque Deus precisa ser o centro da sua vida e você tem o seu pai e a sua mãe para te apoiar naquilo que você precisar. Nossos filhos precisam não apenas de roupas, de remédios, de teto ou educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Não se esqueça disso, pai. Nossos filhos precisam ser disciplinados no Senhor. Olha o que diz Provérbios 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, olha só, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, mas dentro da palavra do Senhor. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Seu filho tem te envergonhado perante as pessoas? Talvez você não tenha disciplinado o seu filho, mas ainda é tempo. A Bíblia nos ensina que a vara, isso é uma varinha mesmo. Você tem que corrigir o seu filho. Corrija com amor. Não é você espancar o seu filho. Não é você agredir o seu filho física e psicologicamente. É você corrigi-lo de acordo com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a vara e a disciplina dão sabedoria. O Senhor, nosso Deus, Ele nos corrige. Ele nos disciplina quando nós estamos andando por caminhos que não é da vontade dele. Ele nos disciplina, nos corrige, nos polda e nos coloca nos trilhos novamente. É isso que o pai e a mãe devem fazer por seu filho. Então, se o seu filho é vergonha para você, meu irmão, se coloque diante de Deus. Busque ao Senhor, corrija o seu filho, mostre amor, mas mostre que você é o pai, é a mãe, mas dentro da palavra do nosso Mestre. Os pais, eles são responsáveis pela educação cristã dos filhos. É obrigação dos pais, meu amado. Os pais devem se preocupar com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Então ensine o seu filho a ser leal a Deus. Mostre a ele, através do seu testemunho, a fidelidade ao Senhor. Seja um servo fiel a Deus. Seja obediente. Não existe bênçãos na sua vida sem obediência, meu amado. Não se iluda, o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Você precisa ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você precisa ler a Bíblia com eles. Você precisa cantar louvores com eles e principalmente você precisa orar. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos alimenta, mas a oração, ela nos fortifica. Então se coloque diante de Deus e faça seu filho ou sua filha conhecer Jesus. Então, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é justo. Isto agrada ao nosso Senhor, meu amado. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filho, se a sua vida está ruim, é porque você não tem honrado e obedecido aos seus pais. Para que tudo vá bem na sua vida, você precisa obedecer e você precisa honrar. Que você reflita nessas palavras que o Senhor nos deu essa tarde e que você tenha uma vida abençoada. Amém.